Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, seja bem-vindo ao primeiro Igreja Açores de 2018, neste domingo da solenidade da Epifania do Senhor. Aproveitamos a passagem do jovem sacerdote Pedro Lima pelos Açores para uma conversa sobre a sua vida académica em Roma. Mas antes, a atualidade da Diocese açoriana. Neste dia da solenidade da Epifania do Senhor, celebra-se na Matriz da Horta a festa do Santíssimo Salvador. A festa é uma das mais emblemáticas na Ilha do Faial. Apesar de um século de interregno, os faialenses vivem-na com mais vigor a cada ano que passa, garante o ouvidor do Faial, Padre Marco Luciano Carvalho. É uma festa que é celebrada apenas desde 2005, uma vez que durante muitos anos e por mais de um século a Matriz da Horta não celebrou o seu padroeiro, porque esta festa estava precisamente encaixada no contexto do 6 de agosto, da Transfiguração. Como todos sabem, devido ao aparecimento da festa do Bom Jesus do Pico, no século XIX, estas ilhas mais próximas começaram a correr e a grande peregrinação verificada nesta altura dava-se precisamente no contexto da Transfiguração e do Bom Jesus, que é assinalado nesta data. As festas locais, que eram a 6 de agosto, deixaram de ter a relevância que tinham e as pessoas deixaram de participar nestas festividades. Entretanto, em 2005, o padre António Manuel Saldanha achou por bem fixar uma data para a celebração do padroeiro da Matriz da Horta. Entendeu por bem que a Matriz deveria, enfim, retomar uma data para a celebração do seu padroeiro, uma vez que, durante todo este tempo, a Matriz da Horta celebrava a sua festa maior, era o Corpo de Deus, envolvendo toda a Ilha do Faial, etc. Ora, desde 2005, por isso não é assim há tanto tempo como isso, celebramos então a festividade do Santíssimo Salvador, que por acordo do clero da ilha, tivemos uma reunião, de acordo com todo o clero da ilha, um consenso geral, generalizado, uma vez que a Igreja é dedicada ao Ministério de Epifania, a Igreja dos Jesuítas, não é? Que era dedicado ao Ministério da Epifania, decidimos por bem colocar, por altura no dia da Epifania, a festa do Santíssimo Salvador da Matriz da Horta. Uma data alternativa que as comunidades paroquiais acolheram da melhor forma. As pessoas aceitaram muito bem este dia e vivem-no hoje de uma forma interessante, uma vez que foi associado a este contexto do Natal, a festa do Santíssimo Salvador, com a presença dos ranchos de Natal, por isso também associada a esta festividade, a presença dos ranchos de Natal, vem dar realmente um colorido interessante a esta solenidade. Os ranchos de Natal são feitos precisamente no contexto do Ano Novo, a desejar as boas festas, e o Santíssimo Salvador é celebrado nesta época. Os ranchos de Natal associam-se também a esta festividade e vão aparecendo nas várias celebrações. É de facto muito bonito, para com eles também vão prestar a sua homenagem ao Santíssimo Salvador, que é a verdadeira razão de ser do Natal e a razão pela qual também os ranchos têm sempre uma mensagem ligada precisamente ao contexto do Natal cristão. Este ano o Rancho Tuna, que vai protagonizar a cantata ao Santíssimo Salvador, é o Rancho do Salão. Ainda sobre a festa do Santíssimo Salvador da Horta, este ano a celebração será presidida pelo mais jovem sacerdote da Diocese de Angra. Nelson Pereira integrou as comunidades da Horta e Flamingos enquanto diácono. Agora, como vigário episcopal, foi convidado pelo pároco a presidir as maiores festividades das paróquias que o acolheram.
É um sentimento de grande alegria. Aliás, quando entrei aqui para as paróquias dos Flamingos e Matriz, tive o prazer de poder pregar, ainda como diácono, na festa de Nossa Senhora da Luz, que é a festa principal dos Flamingos, e agora surgiu esta oportunidade de presidir e pregar à celebração da Epifania do Senhor, em que se celebra o Santíssimo Salvador do Mundo, que é o oráculo da Igreja Matriz da Horta, e, portanto, com grande alegria que neste dia estarei junto desta, que também é agora a minha comunidade paroquial, a celebrar a sua fé e a celebrar esta devoção que preside à Igreja. De facto, as comunidades têm-me apoiado sempre muito neste início de missão, com sentimentos de muito carinho, de muita amizade e de interajuda, e, portanto, acho que estes sentimentos que também vão surgir nesta festa, que para mim é claro que é uma honra poder presidir a elas, nesta devoção que é tão importante para a paróquia da Matriz, e portanto penso que de facto o acolhimento será ótimo, como tem sido, aliás, até aqui. Um convite que honra, mas que também traz algum nervoso miudinho. É claro que quando são assim grandes festividades nós ficamos um pouco apreensivos, mas também, por outro lado, acabo por ficar um pouco mais relaxado, sabendo que vou pregar para uma comunidade que já vou conhecendo pouco e pouco, que já vou também criando laços de amizade e relação com as pessoas, e portanto isto também, de certa maneira, ajuda a aliviar um pouco a carga da festa e da responsabilidade que ela exige. As celebrações iniciam-se às 18 horas com a missa solene, animada pelo grupo coral litúrgico e participada pelas diferentes confrarias. Uma hora depois terá lugar a cantata ao Santíssimo Salvador pelo Rancho Tuna do Salão. 6 de janeiro é, para o mundo civil, o Dia de Reis. Para os cristãos, devem designar-se apenas por magos. O simbolismo deste dia é-nos explicado neste programa pelo padre Adriano Borges, diretor do Serviço Diocesano de Apoio à Pastoral Escolar. Em parte alguma dos evangelhos se refere que se trata de reis. O evangelho o que nos diz é que são uns magos. E agora, analisando os dois aspectos, nem são três, nem são reis. Diz-nos o Evangelho que são uns magos. Uns são, não sabemos quantos serão, e os magos eram pessoas que se dedicavam ao estudo dos astros. Eram pessoas sábias que se dedicavam ao estudo, à observação dos astros, etc. Portanto, conta-nos o Evangelho que estes magos vieram e chegaram a Belém e encontraram o menino e a sua mãe e prostraram-se em adoração, oferecendo presentes. Porquê é que se diz que são três? Por causa do número dos presentes, não é? Os presentes, o ouro, o incenso e a mirra, que representam ou têm um significado também especial. O ouro, porque Jesus era rei, o incenso, porque Jesus era Deus, e a mirra, já uma menção da morte de Jesus. A mirra era uma erva que era usada para o embalsamento dos corpos e, portanto, recordando que Jesus também haveria de morrer. Quanto à lição catequética a retirar da visita dos magos, para procurarmos uma estrela, para procurarmos algo que está no alto, que está no céu, é necessário que a gente levante os olhos. A primeira atitude para nós cristãos é exatamente esta: deixarmos de olhar para o nosso próprio umbigo, deixarmos de olhar só para nós, olharmos só para o chão. E muitas vezes neste chão encontramos a angústia, a desgraça, todas as coisas que muitas vezes nos puxam mesmo para o chão. E olharmos para o alto, vemos a estrela. Para nós cristãos, essa estrela é Jesus Cristo. O nascimento de uma nova estrela é o nascimento de Jesus Cristo. Há ainda outro ensinamento a retirar deste episódio do Evangelho. Depois de estarmos com Jesus, o caminho deverá ser outro. Os magos também nos podem dar uma outra lição, ou um outro ensinamento. Conta-se que, no fim, depois desse encontro com Jesus, depois de terem estado em presépio, os magos regressaram à sua terra por outro caminho. O que é que isso significa para nós? O que é que pode significar para nós cristãos? Quando nos encontramos com Jesus, quando nos encontramos com Ele, quando o vemos com os nossos olhos, sobretudo, com certeza, na Eucaristia, na comunhão, no sacramento da Eucaristia,
de lutar por outro caminho. O pedido que nos é feito, o compromisso que nós fazemos é voltarmos por outro caminho. Sobretudo se o nosso caminho não tenha seguido um caminho em direção a ele. Se levarmos em direção a ele, o encontro com ele e transforma-nos de tal forma que a gente opta, que a gente escolhe ir por um outro caminho. O cônego Adriano Borges, que também é vigário episcopal para as ilhas de São Miguel e Santa Maria e reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, em declarações ao Igreja Açores. Neste início de 2018, a Sé Catedral de Angra começa o ano com diversas datas redondas para celebrar. Os pormenores são com a Carmo Rodeia, colaboradora do Igreja Açores. A Catedral Diocesana entra em 2018 em festa com 3 datas jubilares para assinalar: 450 anos do Alvará da Corte Portuguesa para o início da construção da Igreja, 400 anos da sua conclusão e as bodas de prata do órgão de tubos. Para estes aniversários está programada a exposição A Sé, organizada pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, bem como a conferência São Salvador de Angra, uma catedral sebástica, por Mateus da Rocha Laranjeira, mestre em História de Arte, e ainda um recital de órgão por Olga Lisa. O evento decorre pelas 20 horas na Catedral, no próximo dia 10 de janeiro. A Igreja do Santíssimo Salvador da Sé, também referida apenas como Sé de Angra do Heroísmo, localiza-se no coração histórico da cidade Património Mundial da Unesco, na Ilha Terceira, nos Açores. É a sede do Bispado de Angra, que engloba o arquipélago insular e, por isso, o símbolo da unidade diocesana por excelência. De acordo com a Enciclopédia Açoriana, esta igreja remonta a uma primitiva igreja paroquial, construída ao longo de vários anos, entre 1461 e 1496, data em que foi nomeado um primeiro vigário paroquial. Com a criação da Diocese, sentiu-se necessidade de construir um novo espaço que permitisse a participação nas celebrações litúrgicas de um cada vez maior número de pessoas. O arquiteto Luís Gonçalves, que elaborou o projeto inicial, concebeu um templo maneirista ou de arquitetura chã portuguesa, que seria depois sucessivamente adaptado por outros profissionais, nomeadamente João de Carvalho. A pedra fundamental foi lançada em 18 de novembro de 1570, em cerimónia solene, tendo os seus trabalhos estendido por meio século, com pelo menos um período de interrupção nos finais do século XVI, durante a crise de sucessão de 1580. A igreja, construída por fases, foi novamente consagrada em 1808. O terremoto de 1980 causou extensos danos ao edifício, com os trabalhos de restauração a decorrer. A 5 de julho de 1983 registou-se uma derrocada de uma das torres e em 25 de setembro daquele ano um grande incêndio que destruiu por completo as talhas douradas dos altares, os órgãos de tubos e o teto em caixotões. Nestas catástrofes perdeu-se um enorme espólio artístico, principalmente de decoração barroca, mas foi possível reedificar o templo, que manteve a sua imponência e continua a ser o centro religioso dos Açores e um importante centro cívico da cidade património, onde decorrem os mais proeminentes acontecimentos. A Igreja da Sé integra a Rota das Catedrais e está classificada como Monumento Regional. Carmo Rodeia, colaboradora do Igreja Açores. O bispo Dom João Lavrador implementou um fundo diocesano para as crianças em extrema pobreza a quando da sua nomeação como bispo de Angra. O fundo intensificou-se há um ano, quando a renúncia quaresmal também reverteu para o fundo. O ecónomo da Diocese de Angra, cônego António Henriques, explica como está a ser utilizado este fundo social. Neste momento o fundo é gerido da seguinte forma, tal como quando foi criado por Dom João, nestas condições. Funciona como um fundo supletivo, isto é, quando estão esgotadas, digamos assim, todas as instâncias a que se pode recorrer na paróquia, então o barco escreve, faz o pedido, não é, ao Dom João, confirmando efetivamente a necessidade que essa criança tem, e depois Dom João dá o seu despacho, atribuindo em alguns casos a totalidade do valor solicitado, em outros casos uma parte desse valor, que depois é enviado
à paróquia, depois o parque faz chegar à família ou então à instituição. Os apoios são para situações pontuais e visam essencialmente necessidades de saúde. Neste momento posso dizer que penso que já ultrapassou uma dúzia de casos que foram atendidos a partir deste fundo diocesano de apoio à criança. Neste momento os pedidos que nos têm chegado são praticamente relacionados com a área da saúde, não é? Desde questões relacionadas com a aquisição de óculos. Temos tido vários casos destes, não é? Precisam de óculos e que os pais não os podem comprar, e então temos tido vários pedidos neste sentido. Como também temos tido outros pedidos, nomeadamente relacionados com a higiene oral, os dentistas, e praticamente neste momento essas são as que têm tido mais solicitações. O Fundo Diocesano para as Crianças em Extrema Pobreza é acionado pelo pároco depois de esgotadas as instâncias sociais da paróquia e pode ser atribuído a crianças desde o nascimento e até aos 12 anos de idade. E neste primeiro Igreja Açores de 2018, é nosso convidado o Padre Pedro Lima, está a tirar Teologia Dogmática na Universidade Gregoriana em Roma. É um jovem sacerdote que não estava à espera de, depois de um ano de sacerdócio, ser enviado para Roma. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Tatiana. Sim, é verdade, fui ordenado neste ano passado, no ano 2016, em setembro. Depois fui colocado na paróquia da Conceição como vigário paroquial e estive lá até final de julho. Depois apareceu-me esta proposta do Sr. Bispo de ir estudar, de concluir o segundo ciclo de estudos em Teologia Dogmática em Roma. Assim, no primeiro aspecto, fiquei um pouco apreensivo. Porque... Mas estavas à espera de voltar a estudar tão cedo? Sim, exatamente, sim. Apesar de ter apenas um ano de interrupção, um ano de trabalho pastoral, voltar aos livros, voltar ao estudo, voltar às aulas... Preferia, e até às vezes pergunto-me hoje se preferia estar numa paróquia. Sim, acho que sim, preferia estar na paróquia. Eu gosto da vida pastoral, encarei como um novo desafio, como uma nova proposta, talvez uma nova vocação. Olha, precisas de ir formar-te para depois voltares. E olho sempre com esta perspectiva e com este horizonte, para depois voltar, talvez para melhor servir. Mas não falando em preferências, o teu coração preferia que continuasses no sacerdócio, mas achas que se fizesse um interregno maior, depois retomar os estudos ia ser mais difícil? Talvez poderia ser mais difícil se fosse um grande interregno, se tivesse muitos anos fora do estudo e fora da vida académica. Por outro lado, poderia ser mais vantajoso, porque estive os anos no seminário a adquirir estes conhecimentos, e na paróquia nós pomos estes conhecimentos em prática, nós até aprendemos muito mais do que aquilo que aprendemos no seminário. Amadurecemos muito mais. Aprendemos muito, por exemplo, tenho experiências de grande aprendizagem com o sofrimento das pessoas, com novas experiências que me vieram bater à porta e que eu não sabia resolver, e aprende-se muito mais. E claro que com esta aprendizagem nós temos uma nova visão do que é ser padre, do que é a igreja, do que é até o sacerdócio. E claro, com esta nova visão, com este novo amadurecimento, poderia encarar de forma diferente o estudo que estou a fazer. Pedro, como é que decorrem os estudos? Estás há quanto tempo em Roma? Estou em Roma desde setembro, há 4 meses, sensivelmente. No início do ano letivo? Sim, no início do ano letivo. Mas já é possível fazer balanço? Estás a gostar? Como é que, em termos académicos, estão a correr os estudos? Sim, estou a gostar muito. É uma experiência muito diferente, é uma experiência até interessante. Eu estou a fazer aquilo que chamamos os segundos ciclos de estudos em teologia. O primeiro ciclo é o estudo que fazemos no seminário, depois existe o segundo ciclo e depois o terceiro ciclo, que é o doutoramento. Talvez podemos dizer que é uma espécie de mestrado. Sim. Equiparado ao mestrado. Podemos equiparar. Posso dizer talvez que o grande problema, ou o maior problema que senti e que talvez podemos sentir é o contato com uma nova língua, com uma nova cultura, uma nova mentalidade. Já falas muito bem italiano? Sim, mais ou menos, sim, percebe-se bem. Por exemplo, Roma é uma cidade grande, é uma cidade um pouco confusa, com muita gente. Eu que vivi no Faial, depois aqui na Terceira,
Os Açores são ilhas tranquilas, pacíficas, e nós estamos tão habituados a esta confusão, a ter que planear a hora antes de sairmos de casa para chegarmos a tempo onde queremos chegar. Já agora, com quanto tempo levas a chegar até à universidade? Se for de autocarro, talvez 20 minutos, se for a pé, 40 minutos. Geralmente costumo ir a pé. Muito bem. Estás também a pensar no teu bem-estar para além do desenvolvimento intelectual. Sim, também precisamos ter esta preocupação com o nosso físico. Não por isso, porque o ser estudante traz uma vida muito sedentária. E também é importante ter alguma forma de exercício, de podermos. E também, por outro lado, quando nós vamos a pé, nós passamos por ruas bonitas, nós passamos por monumentos, também é forma de conhecer a cidade. Pedro Lima, quais são as cadeiras que mais te tiram o sono? De uma forma geral, quais são as cadeiras mais exigentes e aquelas que tens? Isto é uma pergunta difícil. Eu ainda estou há 3 meses. Posso ser, por exemplo, que o nosso curso divide-se em 3 áreas. Uma área mais baseada em Cristologia e Trindade, outra área Eclesiologia, Sacramentos, e outra área em Antropologia, Escatologia. Bem, e talvez aquilo que me tira mais o sono são umas disciplinas relacionadas com a eclesiologia, isto é, com a Igreja, em que nós falamos de uma Igreja segundo o magistério do Papa Francisco, uma Igreja servidora, uma Igreja com grande abertura e empenhamento nos leigos, e uma Igreja sinodal, isto é, uma Igreja que caminha em conjunto, não que vive e trabalha sozinha, mas caminha em conjunto, com grandes desafios, certamente. Também algo muito interessante é o fato de estar em Roma, é o fato também de estar próximo do Papa Francisco. Nós às vezes sentimos... Só senti-lo perto traz tranquilidade? Sim, também. E por outro lado também traz mais do que tranquilidade, desafios. Nós às vezes vemos notícias que o Papa Francisco é confrontado por uma ala mais conservadora, e em Roma sente-se muito isso. Por exemplo, posso dizer, e sou sincero, que o Papa Francisco não pode ser tema de conversa em todas as mesas, porque há uns mais conservadores, o Papa Francisco não. O Papa Francisco para mim nunca foi um problema, é um grande desafio pela sua forma de ser, pelos seus gestos, por aquilo que escreve, por aquilo que diz, pela sua forma até de viver o próprio Evangelho e de nos mostrar a pessoa de Jesus. Para mim é um grande desafio. Partilhar cidade com ele. Sim, também é verdade, sim, também. É verdade. Ainda nunca tive o prazer de estar frente a frente com ele. Muitas vezes vou ao Ângelos, à Praça de São Pedro, e vejo-o ao longe. E só o facto de ouvir a sua voz, de o ver nos ecrãs, é confortante. Saber que ele está ali. Pedro Lima, como é que acolheu esta proposta do Bispo Dom João e da Diocese de Angra para o investimento na sua formação? Inicialmente fiquei um pouco apreensivo, porque preferia ter ficado mais alguns anos no trabalho pastoral, na paróquia, amadurecer um pouco mais, e depois então pensava-se nisso. Também vi como um ato de obediência, fui também pensando neste assunto, talvez, olha, Deus quer que vás, viu também como uma espécie de vocação, de chamamento. E aquilo que mais me fez assimilar esta decisão foi em Roma. Nós tivemos um jantar com o secretário-geral para a Congregação do Clero, Dom Jorge Patron, e ele disse-nos isto, que quando o Bispo desafia-nos a vir estudar, nós não queremos, geralmente não queremos, mas estamos aqui com o sentido de servir, sempre para servir, para melhor aprofundares a tua fé, os conhecimentos, e depois melhor poderes servir o povo de Deus. E encarei este desafio como neste sentido e neste horizonte, para melhor poder servir. Como é que é o teu dia-a-dia e o dia-a-dia de um estudante da Gregoriana, da Universidade Gregoriana em Roma? O dia-a-dia é baseado no estudo, nas aulas, sobretudo a parte da manhã, também na oração, na Eucaristia, no convívio com os meus colegas. E aqui está um grande aspecto, que é esta interculturalidade, ter colegas de todas as partes do mundo. E também tirar algum tempo para a cultura, ir ao cinema e ser também um pouco italiano. E aos 25, pronto, o sexto do Faial, vieste para o seminário, mas continuaste nos Açores, não é? Estavas perto, digamos assim. Como é que se gera a saudade quando se vai para um país onde a língua tem que ser quase aprendida de raiz? É verdade. Nós somos afortunados no mundo de hoje, devido à comunicação. Em poucos segundos posso ligar para casa.
Nós também, em Roma, nós vivemos no colégio português, onde temos outros padres portugueses, onde também tem a vantagem de ter comigo 2 padres açorianos, que estão também a estudar, o padre Teodoro e o padre Jorge, onde não nos sentimos sós. Apesar de estarmos no nosso quarto, temos a nossa vida, os nossos compromissos, não nos sentimos sós. E isto também é um grande apoio. Antes de ir para Roma, esteve na paróquia da Conceição. Qual é o balanço que faz do seu primeiro ano e, por enquanto, único de sacerdócio? Sim, foi a primeira paróquia, e quando tomei posse na paróquia como vigário paroquial, disse, e é verdade, é a primeira paróquia, a primeira paróquia dos sonhos. Nós saímos do seminário cheios de sonhos, e é logo na primeira paróquia onde queremos concretizá-los. Foi uma experiência interessante, com aspectos positivos, outros menos positivos, mas sobretudo de grande aprendizagem. Eu talvez poderia pensar que ia ensinar, mas acho que aprendi mais do que ensinei. Um pároco é um pastor, mas é sobretudo um discípulo, e que continua sempre a aprender. E eu aprendi muito com as pessoas. Posso dizer que fiz muitos amigos, fiz amizade com muitas famílias, alguns inimigos também, mas foi uma experiência interessante e desafiadora. O que é que foi feito e o que é que ainda ficou por fazer na paróquia da Conceição? Aquilo que foi feito foi o trabalho pastoral. Realço o aspecto da juventude, sobretudo com o grupo de jovens e com os escuteiros, no qual dediquei maior atenção. Há também outro aspecto, não vou referir nomes de pessoas, que é sempre difícil, mas referir só a uma comunidade na qual me marcou muito, que foi a comunidade da urbanização do Lameirinho, ou conhecido como o bairro social do Lameirinho. Foi uma comunidade que marcou muito. Há um grupo de senhoras, 4, 5 senhoras, que tomam conta daquela capela, que zelam pela capela, e que muito me ajudaram. Acho que elas, mais do que me verem como um pastor, viram-me como um filho. Eu era pouco mais novo dos filhos delas, e viram-me como um filho, acarinhando-me. Foi interessante trabalhar com as crianças do bairro. Tinha as crianças sempre à missa ao sábado. Houve um trabalho que começamos a fazer e que não conseguimos terminar, foi ir a todas as casas do bairro com um grupo de catequese, visitar todas as pessoas. Apresentei-me, olha, sou o Padre Pedro, entregámos uma pequena carta e quisemos fazer aquilo que é sair da igreja e ir ao encontro das pessoas, e fomos com este pequeno gesto a todas as casas. Um aspecto também muito interessante foi durante a visita pastoral do Sr. Bispo Dom João à paróquia da Conceição, em que um dia foi dedicado à urbanização do Lameirinho, e aquelas pessoas empenharam-se imenso com a confecção de um tapete de flores, com 2 arcos de verduras e flores. Empenharam-se porque iam receber o Sr. Bispo. Lembro até um caso muito interessante. Nós chegámos ao Império, estava a chover, o Sr. Bispo chegou, estavam todas as pessoas lá à espera, fizemos uma oração, estava a chover, e o Sr. Bispo disse assim: "Oh, Padre Pedro, vamos agora arranjar o carro para irmos até à capela para celebrarmos a Eucaristia." Uma senhora estava lá, ouviu isto e começou logo a murmurar: "Não pode ser, porque todos queremos ir a pé." Estava lá uma senhora, que é a Nené, que todos nós conhecemos aqui na Ilha Terceira. Também do nosso Eliseu, do nosso campeão. E ela percebeu-se disto, foi logo ao pé do Sr. Bispo e disse: "Sr. Bispo Dom João, o senhor não é lavrador? Então, se é lavrador, precisamos de água e vamos todos a pé." E fomos todos a pé, cantando, e a verdade é que a chuva estiou. E não me esqueço deste episódio. Pedro, isto contraria uma tendência de pensar que as paróquias mais centrais, mais urbanas, são mais afastadas da igreja. Neste caso, não sentiste isso na paróquia da Conceição, que é uma paróquia no centro de Angra? Sim, é verdade que nós, por exemplo, se formos para uma paróquia rural, nós temos a mesma assembleia, nós conhecemos as pessoas, conhecemos os seus nomes, as suas vidas, os seus hábitos. Numa paróquia urbana é muito difícil. Eu, por exemplo, a missa das 2 horas, encontrava sempre pessoas diferentes que nunca tinha visto. Era difícil decorar o nome das pessoas, porque eram muitas pessoas, era muita gente. Até para o próprio grupo de jovens era difícil criar uma certa harmonia, porque enquanto que numa freguesia rural todos se conhecem, todos vão para a escola juntos, conhecem-se uns aos outros,
conhecem-se entre famílias, numa cidade é já diferente. Mas não foi para mim um obstáculo. Não. Este ano, na paróquia da Conceição, foi na sua bagagem para Roma? Sim, também, é verdade. Sinto saudade de algumas pessoas. Eu fui ao Faial passar o Natal com a minha família. Depois passei uns dias, aqui na Terceira, antes de partir para Roma. E o grupo de jovens estava à minha espera para irmos correr meninos. E foi uma grande alegria reencontrá-los, viver momentos, matar saudades. Aquelas pessoas que nós levamos no coração são sempre para nós importantes. E foi só o grupo de jovens ou outros movimentos da paróquia também fizeram questão de estar consigo nestes poucos dias que passou pela Terceira? Eu fui na segunda-feira passada, no dia 1 de janeiro, concelebrar às 6 horas à Sé, e no fim da missa na sacristia estava um grupo de pessoas da Conceição que foram àquela hora, àquela missa, foram à sacristia desejar um bom ano, cumprimentar, saber como estava. E para mim foi importante. Foi importante porque não fui esquecido. Também, apesar destes breves meses, também marquei aquelas pessoas da mesma forma como também me marcaram. É sempre importante, saudável, quando não somos indiferentes a ninguém. É a primeira paróquia, é sempre aquela que nunca, certamente, será esquecida. É um primeiro amor. Primeiro amor, exatamente. Quando é que regressa a Roma? No próximo sábado. E qual é a maior dificuldade de estar longe? A ausência da família, a ausência dos amigos. Também olho um pouco para isto como Abraão, que foi convidado a sair da sua terra. Olho para os discípulos que deixaram as redes e partiram para uma nova missão, porque também a missão do Padre é esta, é abraçarmos a missão com amor, tendo sempre no coração a nossa família, os nossos amigos, aqueles a quem amamos. E a família, como é que encarou esta sua ida para Roma? Bem, eu... Como estive no seminário, depois estive aqui a paróquia na Terceira, estava já fora de casa há algum tempo. Encararam até... Não doeu tudo. Sim, é verdade. Foi doendo ao longo dos anos, sim, não é? Apesar de não estar em casa, estou mais longe. Eu estava em 20 minutos de distância de avião, agora estou a 5 horas. Mas encararam de uma forma muito positiva. Olha, estamos contigo para aquilo que precisares. E os afazeres académicos, portanto, focar-se nos estudos, acaba por ser mais fácil também porque está sozinho, porque está longe de todas as distrações da família, dos amigos, acaba por conseguir ser mais eficaz nos estudos? Talvez porque estou mais concentrado. Em Roma nós vivemos uma grande experiência de ser igreja. Um padre em Roma disse-me que aquilo que nós estamos a estudar, nós podemos também estudar aqui, até nos Açores, aqui nas nossas ilhas. Arranjando os livros, nós podemos estudar. Aquilo que nós não conseguimos viver em Roma é aquela experiência de interculturalidade, de ter colegas, por exemplo, tenho muitos colegas da América Latina, com grandes e diferentes experiências de igreja, naquela linha do Papa Francisco, tenho colegas de África, tenho colegas de outros países, e esta é, para mim, a grande riqueza de estar em Roma. Viver e confrontar-me com outras realidades. Quais são os países que mais te têm surpreendido na sua forma de fazer igreja e pastoral? Sobretudo, olha, eu tenho um colega meu que é protestante, é da Alemanha, é protestante, e acho interessante, ele escolheu algumas disciplinas, daquelas que tinha mais curiosidade, para ir estudar. Tenho colegas da Colômbia, tenho um colega do Chile, tem vários colegas que vivem isto de forma diferente. Temos muitos colegas leigos, rapazes e raparigas novos, jovens, que têm este interesse em estudar teologia, alguns também do rito oriental, e esta experiência, esta pequena experiência, ou esta grande experiência da Igreja Universal que nós fazemos enquanto estudantes em Roma. Portanto, estudar também com leigos também traz esta questão extra sacerdócio que o enriquece na sua experiência. Sim, porque eu estudo com esta perspectiva pastoral de melhor servir. Mas há quem esteja a estudar com outro objetivo. Exatamente, não é? com outro objetivo, de querer aprofundar algum conhecimento, de querer saber mais sobre a fé. Isto para mim é interessante também. É interessante porque depois, quando nós conversamos entre nós vemos muitos pontos diferentes, e objetivos diferentes. Isto é muito interessante, porque faz-nos não apenas ter uma visão direcionada apenas num objetivo, mas termos uma visão universal.
Quais são as perspectivas de termos de regresso o Padre Pedro Lima à Diocese de Angra? Primeiro, aos Açores. sim, primeiro Da pretendo, Diocese sim, fará sempre parte, não é? pretendo primeiro terminar os estudos. Este segundo ciclo são 2 anos. Depois não sei se seguirei ou se regressarei. Depende de si ou depende da decisão do Sr. Bispo? Sim, talvez sim. O grande desafio depois será o seminário. Estou a formar-me em vista também do próprio seminário e de auxiliar na formação do seminário. E, por enquanto, em primeiro lugar... Para já 2 anos, não é? Para já 2 anos, sim. E esforçar-me e aplicar-me nos estudos. Depois logo veremos. Desejos para os cristãos açorianos neste novo ano, Padre Pedro Lima? Olha, eu desejo que tenham uma fé cada vez mais comprometida, mais exigente. Desejo aquilo que todos nós desejamos, que é a paz. E não falo na paz no mundo, mas sobretudo também nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso trabalho. Desejo... Nós vamos agora viver um grande acontecimento na Igreja Universal, que é o Sínodo dos Jovens, cujo tema é os jovens, a fé e o discernimento vocacional. E também desejo que os próprios jovens se comprometam na Igreja. Nós falamos muito que os jovens são o futuro da Igreja. É verdade que daqui a 20, 30 anos os catequistas serão jovens de hoje, as comissões económicas serão jovens de hoje. Mas não só são o futuro, como são também o presente. Os jovens são hoje a Igreja. E sentirem-se comprometidos e presente na Igreja. E também apelar a este compromisso dos leigos. Numa disciplina de eclesiologia, nós falamos muito sobre este empenho dos leigos, em que, se antes do Vaticano II haveria uma pirâmide em que o poder estava no Papa, nos bispos e depois no povo, nós agora temos uma pirâmide, um triângulo, mas invertido, em que uma igreja está ao serviço, e a igreja só serve ao serviço, só é funcional, só é útil para servir os leigos, com a ajuda deles e com eles. Padre Pedro Lima, conseguiu esta ligação com os jovens na sua experiência numa paróquia, e tendo em vista também o sino dos jovens, o que é que falta à Igreja no mundo e particularmente à Diocese açoriana para conseguir atraí-los mais? Que truques é que são precisos usar? Truques no bom sentido e com aspas, obviamente. O que é que falta? O que é que falta mudar para que os jovens açorianos e no mundo estejam mais próximos da Igreja? Eu reparei, neste ano, os jovens querem que nós sejamos como eles, ou seja, que sejamos capazes de abrirmos a eles, de falarmos a sua linguagem, mas eles também não que vão correr meninos com eles também. Sim, também. Mas eu também é interessante, porque vi que eles não querem que nós sejamos como um deles. Os jovens querem que eu esteja presente, que seja aberto com eles, mas sempre que eu seja o Senhor Padre, ou seja, e que tenha a postura que devo ter, com o comportamento, com o exemplo e com os gestos que devo ter. Isto é interessante, ser como eles, mas ser diferente e não ser como um deles, porque sou jovem como eles, é verdade, um jovem atrai um jovem, isto é verdade. Mas também não esquecer que sou padre, e eles querem me ver como o Senhor Padre, como aquele que está com eles, mas que é capaz também de lhes dar uma direção, um caminho diferente, uma palavra amiga, uma palavra de esperança. Talvez seja este, e vamos agora esperar o que é que nos vai sair do sínodo, rezar e empenhar-nos também para este mesmo sínodo. Padre Pedro Lima, energias estão recarregadas para voltar a Roma nesta primeira vinda aos Açores, entretanto? Sim, bastante, repousando, com as comidas da mãe, preparado para... Nós agora vamos começar uma época de exames, início do mês de fevereiro e depois qual é a realidade de cadeiras? Quantas tem, por exemplo, neste primeiro semestre? Estou a fazer 7 cadeiras. 7 cadeiras. Isto é interessante porque nós é que escolhemos o nosso horário. Nós é que escolhemos o nosso horário, as disciplinas que vamos ter, consoante aquelas que podemos ter, nós escolhemos. Consoante a área para a qual pretendemos direcionar, estudar e aprofundar melhor, ou se queremos estudar uma área mais geral. Sim. Em termos de docentes, são muitas pessoas ligadas, muitos sacerdotes, ou também há muitos leigos a dar aulas na Gregoriana?
Os meus professores são todos sacerdotes. Existem outros professores leigos, dependem da área, sobretudo da área da história e dos meios culturais. É interessante também, eu tenho uns professores, tenho um professor polaco, tenho um professor alemão, tenho muitos italianos. E dão todos aulas em italiano? Ou... Sim, tudo italiano, sim, sim. O italiano, inicialmente, pode ser o grande problema, porque o contato com uma nova língua é sempre difícil. Nós até sentimos... Quanto tempo foi preciso para te familiarizares totalmente com um professor a falar totalmente o italiano? Nós fazemos um curso intensivo durante o mês de setembro, um curso de italiano. E depois estamos aptos para perceber. Depois o falar e o escrever vamos adquirindo progressivamente. Mas é interessante que nós sentimos-nos quase como crianças a aprender uma nova língua. Aprender uma língua nova é uma experiência de humildade. E Roma dá-nos também logo esta primeira experiência, que é aprender uma nova língua. Uma experiência de humildade. O facto de termos professores também de outros países, professores diferentes, é também um enriquecimento para nós. Tem um professor muito interessante, que é o padre Rupnik, que é um jesuíta que faz alguns mosaicos. É conhecido que o mosaico da Basílica da Trindade em Fátima foi feito por ele. E um homem com outra experiência, porque vem do mundo leste e traz-nos uma nova teologia, uma teologia mais oriental. E é sempre diferente este confronto entre mentalidades, entre teologias e entre novas formas de viver a fé. Quando é que regressa o Padre Pedro Lima? Agora sábado. Mas quando é que regressa aos Açores? Depois, só no final do ano letivo ou ainda consegue vir na Páscoa? Teremos 2 semanas de férias na Páscoa e depois no final do ano letivo, a meados de junho. Bom, Padre Pedro Lima, muito sucesso neste ainda primeiro ano e que regresse cheio de novas experiências para partilhar com os cristãos açorianos. Obrigada por ter vindo à Igreja Açores. Muito obrigado. Bom regresso. Tatiana. Obrigado, bom ano. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.